Você já se perguntou por que algumas pessoas, apesar de toda a bondade de Deus, simplesmente não conseguem alcançar a salvação? Isso parece contradizer a natureza amorosa de um Deus que deseja que todos sejam salvos. Mas a verdade, revelada nas Escrituras, é que há tipos específicos de pessoas que, por suas próprias escolhas e atitudes, se excluem do caminho da redenção. O que vamos explorar hoje são as razões profundas, muitas vezes ignoradas, que colocam certas pessoas fora do alcance da graça divina. Prepare-se para um mergulho nas verdades bíblicas que raramente são mencionadas, mas que têm o poder de transformar sua visão sobre salvação e eternidade. E se você acha que a salvação está garantida para todos, talvez este vídeo te faça repensar. Afinal, a verdade pode ser desconfortável, mas é o primeiro passo para a libertação. Quando se trata da salvação, o primeiro obstáculo insuperável é a incredulidade. Aqueles que não creem no nascimento, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo colocam-se automaticamente fora do alcance da redenção divina. A Bíblia é clara em João 3,16, onde Deus demonstra seu amor ao dar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No entanto, sem essa crença fundamental, o caminho para a vida eterna se torna inacessível. Um exemplo prático dessa incredulidade é como uma pessoa que, ao ver um navio salva-vidas, se recusa a embarcar por não acreditar que está afundando. A fé é a chave que destranca a porta da salvação, mas muitos incrédulos permanecem presos em suas dúvidas e questionamentos. Eles podem até admirar os ensinamentos de Jesus, mas sem a fé genuína na sua divindade e sacrifício, continuam espiritualmente perdidos. Este é um alerta que se aplica a todos nós. Questionar é natural, mas deixar que a dúvida nos impeça de aceitar a verdade é perigoso. Aqueles que resistem a essa verdade se veem navegando em um mar de incertezas, onde a salvação nunca pode ser alcançada. E assim, continuam à deriva, sem rumo, enquanto a promessa de vida eterna se afasta. Curiosamente, essa incredulidade também pode surgir do orgulho intelectual, onde a pessoa se considera sábia demais para acreditar em algo tão simples quanto o Evangelho. Este orgulho, infelizmente, os cega para a realidade de sua própria fragilidade e a necessidade de um Salvador. A solução para eles é simples, mas ao mesmo tempo difícil. Reconhecer a própria limitação e confiar em algo maior do que eles próprios. Este é o primeiro passo para a verdadeira transformação, que só pode ser alcançada através da fé. Mas, será que todos estão dispostos a dar esse passo? Há muitas pessoas que, sinceramente, buscam a salvação, mas o fazem através de caminhos que não levam a Cristo. Elas procuram em filosofias, religiões ou práticas espirituais alternativas, acreditando que todas as estradas levam a Deus. No entanto, a Bíblia é clara em João 14,6, onde Jesus afirma: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Aqueles que se desviam desse caminho único, por mais bem intencionados que sejam, estão se afastando da verdadeira salvação. Um exemplo prático pode ser visto em alguém que busca a paz interior em meditações esotéricas, mas acaba vazio por não encontrar a verdadeira paz que só Cristo pode oferecer. Esses buscadores muitas vezes acreditam que podem alcançar a redenção por meio de boas ações, autossacrifício ou seguindo regras rígidas de moralidade, mas acabam ignorando a necessidade fundamental de uma conexão pessoal com Jesus. Atos 4,12 afirma que não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome sob o céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Essas palavras
nos alertam contra a tentação de confiar em nossas próprias obras ou em qualquer outro meio para alcançar a vida eterna. É como tentar abrir uma porta com a chave errada. Por mais que se insista, ela nunca abrirá. Além disso, a busca por outros caminhos muitas vezes vem de uma resistência ao reconhecimento da soberania de Cristo. Essas pessoas preferem crer que há várias maneiras de alcançar o divino, porque assim não precisam confrontar a exclusividade do Evangelho. Mas essa pluralidade de crenças só leva a mais confusão e distanciamento de Deus. O desafio para esses buscadores é abrir mão de suas concepções prévias e aceitar que o caminho para a salvação não é múltiplo, mas único e exclusivamente através de Jesus. E enquanto alguns conseguem trilhar esse caminho, muitos ainda se perdem nas encruzilhadas da vida. Os hipócritas representam um grupo peculiar, aqueles que exibem uma fachada de piedade, mas cujo coração está longe de Deus. Jesus reservou palavras duras para essas pessoas, como vemos em Mateus 23, 27, onde ele os compara a sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Esses indivíduos frequentam igrejas, participam de rituais, mas suas ações diárias refletem um comportamento mundano e contraditório. É como alguém que veste uma máscara todos os dias, enganando os outros e, por vezes, a si mesmo, sem perceber que Deus sonda os corações e conhece a verdade por trás da máscara. A hipocrisia é perigosa porque oferece uma falsa sensação de segurança. Essas pessoas acreditam que, por cumprirem certos rituais ou exibirem uma religiosidade superficial, estão garantidas na salvação. No entanto, a salvação não é baseada em aparências ou na prática mecânica de rituais, mas na transformação genuína do coração. Mateus 15, 8 reforça essa ideia, dizendo: "Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim." O hipócrita pode enganar os homens, mas nunca poderá enganar a Deus, que vê além das aparências. Para sair desse ciclo de hipocrisia, é necessário um arrependimento sincero e um desejo genuíno de mudança. Isso significa abandonar a vida dupla e buscar uma relação autêntica com Deus, onde palavras e ações estejam em perfeita harmonia. Muitos que reconhecem sua hipocrisia têm a chance de recomeçar, colocando de lado a máscara e buscando uma vida de integridade. Porém, essa transformação não é fácil e exige coragem para enfrentar a verdade. E o que acontece com aqueles que não têm essa coragem? Os autojustificados são aqueles que acreditam que suas próprias obras e méritos são suficientes para garantir a salvação. Eles confiam em sua moralidade, boas ações e na comparação com os outros, julgando-se justos aos seus próprios olhos. Lucas 18, 9, 14. Nos apresenta a parábola do fariseu e do publicano, onde o fariseu, orgulhoso de sua retidão, despreza o publicano humilde que clama por misericórdia. Essa história ilustra que a autojustificação é um caminho perigoso, pois não leva à verdadeira humildade necessária para receber a graça divina. É como alguém que constrói uma casa sobre areia. Parece sólida, mas não suporta as tempestades. Esse orgulho espiritual é enganoso, pois leva a pessoa a desprezar os outros e a esquecer que a salvação é um dom de Deus, não algo que podemos conquistar por nossas próprias forças. Efésios 2, 8, 9 é claro ao dizer: "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie." A autojustificação cria uma barreira entre o indivíduo e Deus, pois em vez de buscar a justificação que vem da fé em Cristo, a pessoa confia em si mesma. Mas como alguém pode se livrar dessa armadilha sutil e destrutiva? Para romper com a autojustificação,
é necessário reconhecer a própria insuficiência e depender totalmente da graça de Deus. Isso exige uma postura de humildade, onde o indivíduo admite que, por mais justas que suas obras pareçam, elas nunca serão suficientes sem a intervenção divina. A verdadeira justiça vem pela fé em Jesus Cristo e não pelos méritos pessoais. Para aqueles que conseguem dar esse passo, a vida se transforma, pois deixam de carregar o peso de tentar se justificar e começam a experimentar a liberdade que só a graça pode oferecer. Mas o que acontece com aqueles que continuam presos ao orgulho da autojustificação? Os apóstatas são aqueles que, após terem conhecido a verdade, escolhem abandoná-la e retornar aos caminhos do mundo. Este é um dos perfis mais trágicos, pois envolve uma rejeição consciente e deliberada da fé que um dia professaram. 2 Pedro 2, 20 e 22. Descreve com severidade essa condição, comparando-a a um cão que volta ao seu próprio vômito ou a uma porca lavada que retorna à lama. A apostasia é um retorno ao pecado e à escuridão, mesmo depois de ter experimentado a luz de Cristo. É como alguém que, após escapar de uma prisão, decide voltar voluntariamente para trás das grades. O perigo da apostasia não reside apenas no ato de abandonar a fé, mas também nas consequências espirituais que isso traz. Aqueles que escolhem esse caminho se colocam em uma posição ainda mais difícil de serem restaurados, pois endurecem seus corações contra a verdade. Hebreus 6, 4, 6 adverte que é impossível renovar para arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados e caíram, pois crucificam para si mesmos o Filho de Deus. A apostasia é um alerta sério para todos nós. A caminhada com Cristo exige perseverança, e abandonar essa jornada pode significar perder para sempre a oportunidade de salvação. Para aqueles que conhecem alguém que está em risco de apostasia, é essencial agir com amor e urgência, buscando trazer de volta aquele que está se afastando da fé. A oração, o apoio espiritual e a comunhão com a igreja são ferramentas poderosas para ajudar esses indivíduos a reencontrar o caminho. Contudo, a decisão final sempre será deles, e cada um é responsável por sua própria caminhada. Mas e aqueles que continuam a trilhar o caminho da apostasia, o que lhes reserva o futuro? Os apóstatas são aqueles que, após terem conhecido a verdade, escolhem abandoná-la e retornar aos caminhos do mundo. Este é um dos perfis mais trágicos, pois envolve uma rejeição consciente e deliberada da fé que um dia professaram. 2 Pedro 2, 20 e 22. Descreve com severidade essa condição, comparando-a a um cão que volta ao seu próprio vômito ou a uma porca lavada que retorna à lama. A apostasia é um retorno ao pecado e à escuridão, mesmo depois de ter experimentado a luz de Cristo. É como alguém que, após escapar de uma prisão, decide voltar voluntariamente para trás das grades. O perigo da apostasia não reside apenas no ato de abandonar a fé, mas também nas consequências espirituais que isso traz. Aqueles que escolhem esse caminho se colocam em uma posição ainda mais difícil de serem restaurados, pois endurecem seus corações contra a verdade. Hebreus 6, 4, 6 adverte que é impossível renovar para arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados e caíram, pois crucificam para si mesmos o Filho de Deus. A apostasia é um alerta sério para todos nós. A caminhada com Cristo exige perseverança, e abandonar essa jornada pode significar perder para sempre a oportunidade de salvação. Para aqueles que conhecem alguém que está em risco de apostasia, é essencial agir com amor e urgência, buscando trazer de volta aquele que está se afastando da fé. A oração, o apoio espiritual e a comunhão com a igreja são ferramentas poderosas para ajudar esses indivíduos a reencontrar o caminho. Contudo, a decisão final sempre será deles,
e cada um é responsável por sua própria caminhada. Mas e aqueles que continuam a trilhar o caminho da apostasia, o que lhes reserva o futuro? A Bíblia nos ensina que a salvação é uma oportunidade que temos apenas enquanto estamos vivos. Hebreus 9:27 afirma: "E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo." Isso significa que, após a morte, o destino eterno de uma pessoa está selado e não há mais possibilidade de mudança. A ideia de que orações ou rituais podem alterar o destino de alguém após sua morte não encontra respaldo nas Escrituras. Portanto, é essencial que cada pessoa busque sua salvação enquanto há tempo, pois a eternidade depende das escolhas feitas em vida. A doutrina do purgatório, comum em algumas tradições religiosas, sugere que há uma segunda chance após a morte para aqueles que não foram totalmente purificados. No entanto, a Bíblia não apoia essa visão. A salvação é um presente gratuito, mas deve ser aceito enquanto ainda estamos vivos. Jesus, em Lucas 16, 19 e 31, narra a parábola do rico e Lázaro, onde o rico, após morrer, percebe que não há mais como mudar sua situação. Esse é um lembrete sombrio da importância de estar preparado para o julgamento, pois após a morte, o arrependimento não é mais possível. Para aqueles que ainda estão vivos, há esperança e a possibilidade de mudança. É crucial viver com a consciência de que cada dia é uma oportunidade para se aproximar de Deus e garantir a salvação eterna. Isso significa tomar decisões conscientes, viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e não adiar a busca por uma relação verdadeira com Deus. A vida é curta e as oportunidades de redenção são limitadas ao nosso tempo na Terra. Então, o que impede as pessoas de buscarem essa segurança eterna enquanto ainda têm tempo? Agora que você conhece os 7 tipos de pessoas que, segundo a Bíblia, não podem ser salvas, é hora de refletir profundamente sobre onde você está na sua jornada espiritual. Será que você, ou alguém que conhece, se encaixa em algum desses perfis? A boa notícia é que, enquanto há vida, há esperança. Este conhecimento não é para trazer condenação, mas para despertar a consciência e encorajar uma transformação genuína. O que você fará com essa informação? Vai deixar passar ou vai tomar as rédeas da sua vida espiritual e buscar a verdadeira salvação? Eu te desafio a agir, a não deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Se este vídeo te impactou de alguma forma, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando nossos conteúdos, porque ainda há muito mais para ser explorado sobre esse tema vital.